Pessoas queridas desse segundo canal, estou aqui hoje para trazer um outro canal, que é o homem por trás do vazio, que ele faz as coisas lá, o vazio de não sei o que, vazio do, sei lá, do Pokémon, vazio do GTA San Andreas, vazio de não sei o que e tal. E tem um vídeo muito legal dele, que é os arquivos bizarros da Showbiz Pizza. Eu tô falando do JJ, ele manda muito bem, né, nas edições, no vídeo e tal. E eu não vi esse vídeo, fiquei muito curioso, que eu já vi os outros vídeos do vazio, pelo menos alguns que eu me lembro. E ele tem uns vídeos muito legais. Então, vou deixar aqui a minha recomendação, um canal que eu gosto bastante, vai estar aqui na descrição pra vocês ir lá ver também. E vamos ver isso aqui juntos. Antes nós irmos, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. E se vocês quiserem, pode mandar outras coisas loucas e insanas que a gente vai trazer aqui vendo junto com vocês. Então vamos ver. Os arquivos bizarros da Showbiz Pizza. Showbiz Pizza, caso você esteja um pouco perdido, então vamos dar um contexto, né? É uma pizzaria, né? Basicamente ali naqueles moldes da Chuck E. Cheese. Foi uma pizzaria de verdade, né? Com animatrônicos da década ali de 70 e 80. Até que eu acho que ele entrou no conglomerado, entrou, né, na parte de... Sabe, entrou ali na parte junto com a Chuck E. Cheese, ou a Chuck E. Cheese comprou, não lembro, não sei se ele vai explicar isso, mas eu sei. A Showbiz Pizza meio que ficou conhecida como uma sister location da Chuck E. Cheese, que aí, tipo, era tudo mesmo, vamos por assim, guarda-chuva, né, das lojas e das empresas ali. E a Showbiz Pizza também ficou, né, depois de um tempo ali junto, né, tudo do mesmo lado. Depois tudo virou Chuck E. Cheese, basicamente. Mas vamos lá, ó. Mas tem alguns lugares que eu ainda acho que chamam Showbiz Pizza, mas é tudo do mesmo dono. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Bonitinho! Arquivos perdidos da Showbiz Pizza. I bet that pizza tastes good. Ah, os animatrônicos abandonados. Dá os bichos todos estragadinhos. Esta foto possui uma das histórias mais perturbadoras e melancólicas que eu já contei aqui nesse canal. Os Eita! caminhos que percorri para encontrá-la revelaram um oceano de descobertas e dúvidas acerca de uma pizzaria misteriosa dos anos 80, cuja estética é tão bela e intrigante como nenhuma outra que eu já vi. Aí tem a tal da Rock a Fire No ali e entanto, tudo. essa mesma história teve um triste fim, e hoje não é nada mais do que uma memória que se queimou. Ah lá, eu falei, Rock a Fire Explosion, tudo. Meu Deus, só o bagulho ultra mega bizarro, né? Caramba, palhaço do mal, tá louco? Essa outra imagem também foi capturada no mesmo local. O palhaço e o urso tornam-se famosos, servindo de inspiração para diversas creepypastas e histórias de terror analógico no YouTube. Certamente, você já deve ter se deparado com essa estética peculiar em algum lugar. Mas a Sim. pergunta que não quer calar é: FNAF VHS. de onde todas essas imagens surgiram? Muitos usuários têm levantado essa indagação em fóruns como o Reddit, e por fim, um nome foi mencionado e ganhou destaque. Tá. Showbiz Pizza. Uma pizzaria estranhamente esquecida pelo tempo. Muitos usuários diziam que aquele local costumava ser popular e divertido. Comentários muitas vezes proferidos por jovens adultos ou crianças que cresceram nos anos 80. Segundo eles, essas fotos misteriosas vieram de lá, pois se recordavam tanto do urso quanto do palhaço assustador, os referindo como a atração principal dessa tal pizzaria. Mas afinal, o que era a pizzaria Showbiz? E o que aconteceu com ela? Quando paramos para analisar os arquivos dessa cadeia de restaurantes, nos deparamos com um aramado de informações e recordações, junto com um contraste de mistério e terror. Enquanto algumas imagens mostravam famílias se divertindo no local, outras mostravam o mesmo completamente destruído e abandonado. Mas, graças a essas pesquisas, conseguimos entrar no mundo dessas fotos e entender completamente o que se passava ali no momento em que foram tiradas. Mas para isso, vamos voltar em 1980, data a qual a pizzaria foi criada. Se não me falha a memória, ela começou como uma competidora da Chuck E. Cheese.
Em Aí depois se juntaram e pá. 1980, um grupo visionário de empreendedores deu vida a um conceito inovador. O Showbiz Pizza combinavam deliciosas pizzas com animatrônicos que tocavam música e dançavam, criando um ambiente único para toda a família. The Rock of Fire Explosion foi concebido para ser o principal destaque de entretenimento. Não, pera aí, antes da Rock of Fire já teve outros grupos. E eu acho que a Showbiz Pizza mesmo, se não me falha a memória, ela é da década de 70. É porque assim, a Chuck E. Cheese ela é um pouco mais antiga. Ela é de 74, eu acho, 75. Mas aí depois, eu acho que é na mesma época ali, 70 e pouco. Porque antes da Rock of Fire eu lembro que teve uma outra banda. Inclusive, eu já até trouxe um vídeo que tinha FNAF meio, acho que foi FNAF no Brasil, FNAF brasileiro e tal, que tem documentos mostrando que alguns desses animatrônicos, que eu trouxe no primeiro canal, que esses animatrônicos, eles estavam vindo pra cá, eles estavam vindo, acho que eles foram pra acho que foi pra um parque na Argentina, não me lembro se foi na Argentina ou no Uruguai, eu sei que veio na América Latina, e aí o Beto Carreiro comprou, e aí depois eles ficaram no Beto Carreiro um tempo, depois já foi descartado. Eu mesmo, quando eu fui lá no Beto Carreiro, já não tinha mais nada desses bichos lá. Mas vamos lá. Na Showbiz Pizza. Era uma banda animada E teve a Chico composta Tizzy por também no Rio de diversos Janeiro personagens que se apresentavam ao vivo em palcos especiais dentro do restaurante. Muito bonitinho. Desenho animado da Disney e tal, Os né? animatrônicos eram programados para tocar música e dançar coreografias divertidas, criando um espetáculo único para Mas os essa aí já clientes tá- enquanto eles saboreavam suas pizzas. Na olho época já em que era, o Showbiz Pizza estava em seu auge, a tecnologia de animatrônicos era considerada avançada. Os movimentos dos personagens animados eram fluidos e realistas, o que tornavam as apresentações mais encantadoras e cativantes. Nossa, Kodak! Os clientes Nossa, não bagulho eram velhaco, meros caramba. espectadores, eles interagiam com os personagens, tirando fotos e dançando junto com suas criaturas animadas favoritas. Com um conceito inovador e uma experiência inigualável, a Showbiz Pizza cresceu rapidamente e se tornou uma das maiores cadeias de restaurantes e entretenimento familiar dos Estados Unidos. Era incrível. Vendo essas imagens, imagine o quanto uma criança queria frequentar um local como este. Não havia o bagulho lugar era melhor bizarro, para né, ir. mano? 70 e 80 Isso o bagulho divertir. era bizarro. E é aqui que conseguimos achar a origem da primeira imagem. O nome do urso em questão era Billy Bob, e aparece na fotografia que ficou conhecida não só por ser bizarra, mas sim pelo que estava escrito na camiseta do garoto. Esta questão apareceu até mesmo em programas muito conhecidos nos Estados Unidos. Por quê? Okay, I'm sorry, but I cannot take my eyes off Dick the birthday boy. O homem de nome Aaron Thatcher foi o engenheiro responsável entendi a pelos animatrônicos, piadoca. os quais, apesar de parecerem um pouco Oh, perturbadores meu Deus, que hoje, horror. na época eram mágicos. A engenharia criativa trazia avanços como sistemas de controles digitais, movimentos fluidos e até mesmo expressões faciais. E segundo as lendas, era um dos criadores do animatrônico do palhaço, o qual não foi filmado muitas vezes. Nessa Nossa, mas o filmagem palhaço era específica, bizarrão, né? ele pode Vamos ser visto concordar. uma baixa qualidade no fundo de uma filmagem antiga. Então até agora, provavelmente, o palhaço era daqui. A popularidade Não, dessa tudo bem. rede era tão forte que mais de 200 sedes foram inauguradas para promover a marca e enriquecer os criadores. Helicópteros Muito traziam doido. os mascotes que estavam ganhando tanta fama que a TV exibia os comerciais da marca em horário público. Mas como algo Cheio, tão grande ediçãozinha. sumiria assim de repente, sem deixar rastros? Olha lá. Com toda essa fama, aposto que a maioria de vocês apenas se lembrou de Five Nights at Fred, que se inspirou na pizzaria, ou até mesmo os The Walton Fowls, que captaram o que há de melhor nesse tipo esse de aí é horror. bom, Mas hein? qual foi Esse o aí é verdadeiro bom, hein? fim da pizzaria? A resposta é bem simples. E foi essa resposta que causou o abandono da marca e resultou nas imagens
que você viu no início do Qual é a vídeo. resposta? A partir dos anos 90, o cenário de entretenimento mudou drasticamente. E vocês já devem até mesmo saber o motivo. De repente, as crianças estavam mais interessadas em consoles domésticos, e com o lançamento do Super Nintendo, elas só se interessavam em ficar trancadas no quarto jogando. Os animatrônicos que tiveram seu auge em 1970 e 1980 decaíram rapidamente. As 200 sedes da companhia, ao invés de ajudar, prejudicaram ainda mais o financeiro da empresa. Por isso, os empresários decidiram deixar apenas a sede principal funcionando, a qual infelizmente foi destruída por um concorrente chamado Chuck E. Cheese. As ações caíram e os preços aumentaram. Vamos dar um pouco mais de contexto que acontece também nessa época. Caso... o DJ tá explicando mais do show da Showbiz, né? Porque os animatrônicos que até ficaram, assim... Teve um eu trouxe um, acho que da Chuck E. Cheese que ficou popular. Que a galera começou a ver um animatrônico abandonado e tal. Era o ratão da Chuck E. Cheese. Mas sim que eu ia falar pra vocês. Na década de 80, também teve um negócio muito importantezinho que aconteceu. Foi crash dos videogames de 83. Em 83, a indústria de videogames, ela tava fadada a não existir mais. Por quê? O Atari, que é o cara da Chuck E. Cheese, caso você não saiba, o cara que fez o Atari, que é os primeiros videogames da história, aquele quadradão, tudo e não sei o que o Scott Calton até usa pra fazer aqueles minigames. Aquele videogame, ele também tinha um console, né? Mas a parte mais forte daquela época, que o Atari fazia muito, era justamente os fliperamas. Os fliperamas eram muito populares naquela época também, né? Década de 70 e 80. Até nos anos 90 também tinha. Mas aí o que acontece? Quando rolou o crash dos videogames, porque o Atari, ele não padronizou basicamente a parada. Todo mundo conseguia fazer clone do negócio, né? A galera conseguia fazer bastante versões diferentes do Atari. Esse não foi o principal motivo, mas foi um dos motivos. E outro motivo que levou o Atari a quebrar foi o ET. O ET é um filme dos anos 80, que é o ET lá do Steven Spielberg, que tem um dedinho assim e tal, e sai o moleque voando na bicicleta. E o que rolou foi o quê? Eles mandaram fazer um monte desse cartucho, mandaram fazer um monte e tal, não sei o quê. Não, porque vai vender, porque a Atari, a galera compra o Atari e tal, não sei o quê. Só que teve um problema. O cara que eu acho que fez o jogo, ele teve 6 meses pra entregar o jogo. E o jogo é uma bosta. O jogo é um dos piores jogos já feitos na história da humanidade. E aí teve a quebra, porque não tinha padrão os videogames e não tinha, né, a questão os caras terem investido uma grana e essa grana não retornou pro Atari. Depois eu lembro que acho que foi, assim, o que salvou a indústria na época foi justamente os fliperamas ainda rendiam uma grana, a galera começou a perder interesse em console porque cada vez eram uns bagulho mais caro e menos tecnológico, cada vez era só uma coisinha aqui e ali que melhorava muito. E aí depois veio um outro concorrente que basicamente ajudou a fortalecer a indústria pra caramba, que foi a Nintendo. A Nintendo e depois a Sega. A Nintendo veio com o Super Famicom e aí veio, né, a Sega com o Master System, que aí ajudou a popularizar o bagulho. Mas aí a Atari, ela ainda tava ali brigando e tal, né, tentando ainda sobreviver com os fliperamas e com os negócios da Chuck E. Cheese. Mas aí a Nintendo veio e destronou todo mundo, porque a Nintendo botou o padrão pra, tipo, se você quiser ter um jogo da Nintendo, você tinha que passar pelos padrões da Nintendo. E aí, tipo, os chips, ela tinha uma tecnologia de mais segurança pra evitar a galera fazer clone, a galera piratear, aquela coisa toda. Mas o que a Nintendo fez também, que deu muito certo, é que era barato. Então a galera conseguia comprar as coisas e fazer as paradinhas e tal, né? Então aí depois veio a Sega, que também é uma outra japonesa, que conseguiu competir. Então ficou a briga entre dois consoles japoneses e o Atari, que era americano. Mas aí o Atari foi completamente destronado, né? A galera mamou, né, do Atari. E aí ficou a guerra dos anos 90, que aí o mercado reacendeu de novo, né? As coisas começaram a ficar populares, porque justamente, acho que foi 85, se não me engano, 86, já tinha o fliperama do Mario com o Donkey Kong, acho que até 3, eu acho que teve fliperama do Donkey Kong com o Mario e tal. E aí quando foi pra console e o negócio era bom e era barato, aí a galera começou a perder o interesse dos fliperamas e tudo mais, que essas pizzarias, elas não eram só conhecidas pelos animatrônicos, é isso que eu quero explicar, eram conhecidas também pelos fliperamas, pelos arcades, melhor dizendo. E aí era mais barato ter um console, ficar em casa jogando, né? Aí às vezes a criançada naquela época também alugava fita, né? Isso não era só aqui, isso também era lá fora, alugava fita, depois devolvia. Então era muito mais barato, né? E muito mais tranquilo do que, tipo, eu vou gastar
gastar no restaurante, tem que gastar com a pizza, tem que gastar com ficha, tem que gastar com não sei o quê. E aí que nem o JJ falou, foi ficando cada vez mais caro e cada vez mais absurdo, né? E aí aconteceu, né, a Felizmente, quebra. a famosa Showbiz E a Pizza Chuck E. Cheese comprou a estava Showbiz acabada. Pizza, basicamente. A parte mais bizarra começa aqui. Alguns anos depois, fãs do local começaram a discernir hate pra cima do concorrente, dizendo até mesmo que os mascotes assediavam os clientes e dentre outras coisas. Os animatrônicos que restaram foram convertidos à nova marca. E os antigos, até hoje, caíram no esquecimento total. E os mascotes que costumavam animar as crianças agora se transformaram em algo completamente perturbador. O seu valor nostálgico torna os animatrônicos ainda mais bizarros, elevando o fato de que muitos permanecem intactos, já outros parecem ter saído de um filme de TV completamente deturpados pelo tempo. Eles foram esquecidos e hoje residem em um ambiente úmido que os degradam rapidamente conforme o tempo passa. Bizarro. É, eles colocam nesses depósitos, né? Esses depósitos americanos e tal. Okay, this is Ralph the Wolf saying thanks for using the show selector, and we'll be happy to do the selection that you've chosen today. É, a máscara, né? Todas as coisas, tudo acabou apodrecendo, né? E We're not supposed to be trying to get tips from people, folks. Ladies and gentlemen, we do these shows for free. We do whatever show you want us to do for pushing the buttons on the show selector. nossa, olha esse barulho. É a junta, né? Toda velha, né? Estralando. Nossa, olha o Chuck ali podrão também. É, esse é um problemão, né? O palhaço, quase uma lenda, pode ser achado em uma caixa de um dos apartamentos, só que agora bem mais bizarro. Nossa! O sentimento que isso passa é quase indescritível. É como imaginar um lindo salão de festa lotado de pessoas, que agora se encontra vazio e abandonado. Algumas sedes que foram compradas e construídas em áreas mais afastadas só ressaltam ainda mais a trágica história da pizzaria, estando até os dias de hoje completamente abandonadas e vandalizadas. E mesmo não tendo vivenciado nada parecido com o que foi apresentado no vídeo, essa história me deu uma sensação estranha de nostalgia por algo que eu nunca vivi. E agora não são nada mais do que apenas uma memória queimando. Ó, jogou a Burning Memory lá do álbum lá, do cara que fez o... Se o nome, o cara que fez aquele álbum bizarro lá do... Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome do álbum? Ah, do Everywhere, The End of Time lá, que ficou popular ano passado, né, que é o... Ah, o bagulho derretendo lá, podre e tal, não sei o quê. Olha, interessante. Interessante pra caramba. Eu já trouxe várias dessas coisas, mas eu acho que o importante que vai, que eu acho que o JJ contou, que ficou bem legal, é como os animatrônicos eles se deterioraram, né? Como que aconteceu com a Showbiz Pizza, que ela ficou popular e tal, e aí depois... eu só acho que faltou um pouco do... Assim, minha opinião, tá? Mas o vídeo é muito bom, pelo amor de Deus, o vídeo é maravilhoso. Da Chuck E. Cheese comprando, né? Que eu já expliquei em vários vídeos também aqui no canal, eu já fiquei viciado nesse negócio de animatrônico pra caramba. Mas é bem interessante mesmo. E aquela coisa, a Showbiz Pizza, ela tinha um potencial na época de ser até melhor, e muitas pessoas falavam que seria talvez o que destronaria a Chuck E. Cheese, sabe? Um competidor realmente à altura. Mas a gente viu com o tempo que os caras acho que foram gananciosos ou muito seco, né, no pote, e acabaram, né, derretendo, infelizmente. E aí acabou rolando o que rolou. Infelizmente, agora, né, tudo foi perdido. Fora que a Chuck E. Cheese, ela teve um revival, né, e tá voltando, sabe? Trazendo não só atrações, trazendo coisas de fliperama, trazendo as coisas de novo. Eu trouxe até uma notícia que parece que eles estão pesquisando em fazer
fazer um jogo parecido com o Round 6, sabe? Onde vai ser um programa de TV com o tema da Chuck E. Cheese, aquela coisa toda. E aí, então, eles estão estudando a possibilidade de fazer a parada e tal. Parece que vai ser um negócio bem interessante. Bom, e também, né, teve até um negócio no passado por outro filme, né, de FNAF, aquela coisa toda que eu já contei pra vocês também. Mas, né, FNAF alavancou esse negócio de novo e trouxe, né, esse sentimento da pizzaria com os animatrônicos. Mas, se você for numa Chuck E. Cheese hoje, são raros os restaurantes que ainda mantêm os animatrônicos. Por quê? Eles são muito caros e, que nem eu falei, tá aquele bicho todo estalando ali e tal, é que as juntas dele já estão todas desgastadas e precisa trocar, precisa fazer manutenção, precisa ter técnico pra fazer isso e tal, né? Diferente dos parques da Disney ou até da Universal ou, sei lá, de outros parques como o próprio Beto Carreiro, que eu sei que tem animatrônico dinossauro lá, precisa ter um técnico cuidando, né? Então, geralmente o próprio parque tem isso. Mas um restaurante pequeno que vende pizza e tudo mais, é muito difícil se manter cuidando, né, da atração, isso que eu quero dizer. E aí, aquela coisa de chamar a atenção é mais pela nostalgia, mais pelo negócio legal. Esse é um negócio vintage, né? Que hoje a galera gosta de reviver as coisas dos anos 80, né? Então faz todo sentido agora uns lugares ainda existir. Tanto que eu acho que tinha uma Blockbuster. Blockbuster era umas locadoras, sabe? Locadora de fita e de DVD antiga, né? Que cresceu muito nos anos 90 e 2000. 80, 90 e 2000. Tanto que, né? Aqui no Brasil tinha, né? Locadora ainda em algumas cidades, né? Você ia pro interior, alguma cidade ou outra ainda tinha, mas agora já era também. Acho que a última locadora que estava em Garça fechou. Fechou ano passado ou ano retrasado, mas agora virou uma casa de lasanha. Olha que bizarro. Enfim, pessoas, comentários à parte. Vídeo muito bom, vai na descrição pra vocês conferir os mais vídeos do JJ, que é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perderem nada com isso aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Um vídeo lá, um vídeo aqui. Vocês sabem como é que é. Obrigado, gente, e até a próxima.